Parece uma característica marcante e descontrolada do ministro Alexandre de Moraes toda vez que ele se encontra em situação desfavorável. Dessa vez, não foi diferente. Justamente no dia em que veio a notícia que a Justiça dos Estados Unidos o intimou, como também veio a informação dando conta, através dos veículos de comunicação, que um delator, um funcionário do governo americano, está se colocando à disposição para uma delação premiada sobre o caso de Felipe Martins. Parece que essas informações trazem inquietação ao ministro ao ponto dele tomar medidas como forma de dobrar a aposta e mostrar força, talvez uma força que ele não tem. Olha só, acaba de chegar a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara e abriu inquérito contra o seu advogado, Eduardo Cuntes. Assista os detalhes nos comentários feitos pelo canal de notícias CNN. Assista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara por tentativa de obstruir a investigação sobre o golpe de Estado. Mais uma informação que chega aí, como uma bomba. Bom, então, Moraes também decidiu instaurar um inquérito contra a Câmara e contra o seu advogado, Eduardo Cuntes, que informou ter conversado com o tenente-coronel Mauro Cid sobre o seu acordo de delação premiada. Theo Cury, vem pra cá, vem explicar mais essa notícia que cai como uma bomba. Você está vendo a rave de quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Uma decisão importante atrás de outra decisão importante. A gente dá uma pausa, então, na análise do relatório conclusivo da Polícia Federal de 1.125 páginas sobre a BIM paralela e foco agora nessa nova decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão que vem num combo, é dupla. Primeiro, decreta a prisão do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro na presidência da República, era um dos assessores especiais do ex-presidente, é réu na trama golpista, naquela ação penal que discutia a tentativa de um golpe de Estado no final de 2022 para perpetuar o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder a despeito da derrota nas eleições, de acordo, obviamente, com a Polícia Federal. Para além da determinação da prisão preventiva do Marcelo Câmara, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, por descumprimento de medida cautelar e grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. O motivo da abertura do inquérito contra o advogado Eduardo Cuntes é sobre a estranha e alegada obstrução do trabalho da Justiça. Quanto ao coronel Câmara, descumprimento de medidas cautelares. Vamos lá detalhar quem são esses dois personagens, Coronel Câmara e Eduardo Cuntes, advogado Eduardo Cuntes. Eduardo Cuntes é o advogado que foi procurado pelo Coronel Cid para ter aquelas conversações via Instagram. Foram várias conversas que resultou em 54 páginas de diálogo que o Eduardo Cuntes fez questão de printar e guardar todas, entregar ao Supremo Tribunal Federal. Mostrando que o Mauro Cid havia quebrado as regras da sua delação premiada e que ele mentiu o tempo todo. Não é só textos escritos, também há vídeos e áudios, há áudios em que Coronel Cid faz o seu desabafo falando da situação desagradável em que ele se encontrava, sentindo na obrigação de mentir como criar fatos para sustentar a narrativa da tentativa de golpe de Estado. Narrativa essa que Mauro Cid acabou contribuindo para ferrar a vida de um monte de inocentes. Esse é o advogado que mantinha essas conversas com Cid
E não era ele que ligava para Cid, era Cid que ligava para ele. Todas essas conversas foram tornadas públicas através de toda a mídia nacional, que inicialmente foi divulgado pela revista Veja. Qual seria a medida correta diante dessa conversação? Diante do desabafo do Mauro Cid? Diante da quebra de acordo, da quebra de acordo da delação premiada? Sim, o certo seria anular a delação premiada. Uma vez anulando a delação premiada, acabaria com o processo, porque o Mauro Cid é a única testemunha. Embora sendo a única testemunha, acusou todo mundo, enrolou a vida de um monte de gente, falou um monte de coisa e não mostrou sequer nenhuma prova. Apenas a palavra dele, como se a palavra dele tivesse alguma fé. E o advogado, por sua vez, o Eduardo Kuntz, foi quem levou essas informações para a imprensa, mostrando as aberrações desse processo. Repito, o certo seria o ministro Alexandre de Moraes tornar nulo essa delação. Mas aí, tornar nulo a delação, acaba o processo, tendo começado do zero, e daria um refresco para o Bolsonaro e os seus auxiliares próximos. E a sensação que eu tenho, não é acusação, que o objetivo é penalizar, é condenar, é punir Bolsonaro e tirá-lo do processo eleitoral de 2026, quem sabe botá-lo na cadeia pela condenação absurda de tentativa de golpe de Estado. Mas aí o que faz o senhor ministro Alexandre de Moraes? Ao invés de sancionar, de acordo com a lei, o Mauro Cid, que cometeu a falha, está penalizando o coronel Câmara, que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Como também está abrindo inquérito contra o advogado que foi abordado pelo Mauro Cid. Então, senhoras e senhores, está tudo errado. Está tudo errado. Na minha humilde leitura, o que o ministro Alexandre de Moraes está acabando de fazer com essa decisão é querer mostrar força, uma força que eu acredito que ele não tem. O que eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes quer com essa decisão é manter viva a narrativa de tentativa de golpe de Estado, porque essa, vamos ser sinceros, está à beira de cair e está respirando por aparelhos. Não se sustenta mais, não tem credibilidade. Associada ao fato de que, como eu falei no início, hoje surgiram duas grandes notícias que tiram o sono que podem tirar o sono do ministro Alexandre de Moraes. Notícia número 1. A justiça americana o intimou para prestar esclarecimento a respeito de promoção de censura contra cidadãos e empresas americanas, lá nos Estados Unidos. E a coisa é grave por quê? Porque ele feriu a emenda número 1 da Constituição americana, que é levado muito a sério. O outro fato, não é ilação, é apenas uma observação, é que surgiu um funcionário da imigração americana disposto a fazer uma delação premiada, aonde ele vai mostrar com detalhes todo o esquema de adulteração do documento que atestava que o Alexandre Martins esteve nos Estados Unidos, quando na verdade não esteve. Esse documento foi forjado e serviu como base para o ministro Alexandre de Moraes decretar a sua prisão.
Prisão que durou 6 meses, que desses 6 meses, 10 dias foi na solitária, na caixa forte, sem saber o que era dia, sem saber o que era noite. Posto em liberdade com medidas cautelares. Ainda está preso. Felipe Martins ainda se encontra preso. Por quê? Tornozeleira, tendo que se apresentar toda semana na comarca da sua cidade, não pode trabalhar, não pode ter redes sociais, ou seja, está condenado à indigência por uma medida do ministro Alexandre de Moraes, medida essa que foi tomada com base em um documento inexistente, inverídico. Então parece que isso tira o sono do ministro a essas alturas, e ele, como é visto por ele próprio a essas alturas como o homem mais poderoso do mundo, parece que tem medo de ver o seu reinado ruir. E assim sendo, toma essas medidas como uma clara demonstração de dobrar de aposta e demonstração de força que não existe, mas que no fundo sabe que está para cair juntamente com a sua narrativa que não se sustenta e perde aliados a cada dia. Fato é que, senhoras e senhores, o que a gente está vendo, através dessa última medida, a decretação da prisão desse coronel, é mais uma entre tantas arbitrariedades do Estado brasileiro. É mais uma entre tantas. E eu diria, é muita injustiça. É injustiça sem fim.